Olá, nós estamos de volta com o seu RSN Entrevista. E o convidado para esse bate-papo no final da tarde desta quinta-feira já, quase final do mês de outubro, é o pré-candidato ao governo do Paraná, Roberto Requião. É um prazer recebê-lo aqui nos estúdios do Portal RSN. Seja bem-vindo. É a primeira vez que o senhor conversa conosco aqui, né? Estava com saudade de você já. Eu também. Fazia muito tempo. E fico satisfeito que esteja comandando essa rede. Que bom. Eu lembro bem de você na prefeitura. Sim, na prefeitura, na primeira gestão, aliás, na última gestão do prefeito Nivaldo Krieger, foi o meu primeiro emprego, sabia? Mas eu vou lhe chamar de senador, não tem problema, Meu nome né? é Roberto. Então tá. Então, Roberto, nós vamos tirar a máscara para conversar com vocês, porque nós estamos dentro do limite permitido pelos protocolos sanitários contra a pandemia, contra a Covid-19. Bom, mas eu queria saber do senhor ou de você? Já que é para chamar de Roberto, vou tratá-lo por você, pode ser? São 3 vezes governador do Paraná. 3 governadores do Paraná. Um prefeito de Curitiba e 2 vezes senador. E 1 vez deputado estadual. Depois eu saí um pouco para fora. Nos últimos anos eu presidi o Parlamento Europeu Latino-Americano, 45 países da América Latina, Europa e América Latina, e presidi também as sessões brasileiras do Parlasul e do Parlatino, com sede em Montevidéu, no Panamá, e o Parlamento Europeu Latino-Americano com sede em Bruxelas. E estou de volta aqui. Estou de volta por estar horrorizado e indignado com o que está acontecendo com o Paraná. É uma bagunça total, uma inexperiência absoluta, erro em cima de erro, desacerto em cima de desacerto, e alguém tinha que se dispor a consertar o Paraná. Então, nós montamos uma grande coligação. Eu estou sem partido no momento, mas estou nessa jornada com o PT, com o PDT e o PSB, partes desses partidos todos, e a nossa intenção é formar uma coligação para dar um jeito no nosso Estado que está simplesmente acabado pela incompetência, pela inexperiência. Basicamente isso, de corrupção que trate a polícia, o Ministério Público e o Judiciário. Eu quero estender mais essa nossa conversa, mas um pouquinho antes, quando o senhor fala que o senhor está sem partido. Foram 40 anos de MDB, PMDB, agora MDB. Não dói quando saiu, para sair? Não. Não? O partido é um veículo, é um instrumento político legal para você participar do processo eleitoral do país. Eu sou fundador do PMDB, eu fundei o PMDB do Paraná com alguns companheiros. Eu era o filiado número 1 do partido. Mas, de repente, o partido se transforma num instrumento de negociação política de acordos pouco sérios, apoiando o rato, apoiando o Bolsonaro, trocando, evidentemente, apoios por cargos. Não dá, o partido tem que ser um instrumento de transformação, de melhoria da vida da sociedade. Então, como o PMDB já não servia mais para nada no Paraná, e não servia também nacionalmente, eu saí. Estou trabalhando nessa frente. Pois durante todo esse processo a gente viu uma dissolução de vários diretórios, né, inclusive tradicionais, como era aqui em Guarapuava. O senhor acha que é por conta dessa mudança de rumo que isso ocorreu? Você diz que acabaram os diretórios? Sim. Eu acho que ocorreu por isso, perdeu o sentido. Então, a cúpula parlamentar toma conta do processo junto com o rato, junto com o Bolsonaro, e nacionalmente o partido está tomando medidas antipopulares. O PMDB que eu entrei era o partido das classes populares, desligado das exigências e conveniências do grande capital. Era o partido das pessoas, das famílias, das empresas. De repente se transforma num vassalo do sistema bancário, da concentração absurda da renda. Não é por aí. O Brasil não precisa disso. Então, eu não parei de fazer política, tenho experiência. Eu fui 3 vezes governador. E você lembra com quanto eu saí do governo do Estado do Paraná? 87% de aprovação. 87% de aprovação. Então, eu me senti
na obrigação, com a responsabilidade de participar desse projeto, com os melhores quadros da política do Paraná, de uma série de partidos que vão compor conosco essa frente. Bem, o senhor está sendo disputado por vários partidos e o senhor também já teve conversas com a cúpula do PSB, do PDT, inclusive do pessoal do Boulos, né? Parece-me que surgiu um convite para que o senhor entrasse no partido e também com o PT. Hoje, o senhor tem como coordenador da caravana o presidente estadual do partido, que é o deputado estadual Arilson Chiorato, que inclusive nos acompanha nessa entrevista aqui no estúdio. O senhor já está com o pé no PT? Só falta colocar mais um? Nós estamos com o pé na formação desta frente. E eu não excluo a possibilidade de participar pelo PT. Mas nós temos que ver, existem circunstâncias eleitorais que têm que ser examinadas. O PT foi massacrado no Brasil. Sim. O Lula foi fulminado pelos fake news, pelos absurdos judiciais, passou um ano na cadeia. Nós temos que ver que resíduo isso tudo deixou no Estado. Mas o importante é que nós vamos levar uma proposta de recuperação desta bagunça que os Richards e os ratos fizeram no Paraná. Bem, o senhor tem viajado a algumas regiões do estado com a caravana, me chama que eu vou, né? Qual o Paraná que o senhor tem encontrado? O Paraná que eu tenho encontrado é o mesmo Paraná que eu governei 3 vezes. Gente séria, sem corrupção, Paraná do trator solidário. Leite Paraná, das crianças. Onde microempresa não pagava imposto, o Paraná do panela cheia, o Paraná da irrigação noturna, Fundo de Aval. O Paraná do Fundo de Aval, o Paraná que tem 320 programas em favor da população. Hoje, eles querem um Estado pequeno e grandes negociatas. Eles já venderam a Copel Telecom, estão tentando vender a Copel, a Sanepar. Petrobras, né? Também, nível nacional. Completamente despropositada. Se privatiza uma empresa dessa, ela deixa de ser uma empresa para oferecer, no caso da Copel e da Sanepar, serviços de tratamento de resíduos de água e de energia elétrica para a população com qualidade e preços módicos. E passa a ser uma empresa destinada a aumentar tarifas, diminuir investimentos e aumentar o lucro dos investidores, que às vezes não moram nem no Brasil, não sabem nem onde fica o Paraná. Investidores de Dubai, da China, de Londres, de Nova York, da Itália, da França, isso não tem cabimento. Empresa pública é empresa de propriedade da população para servir a população e não gerar lucros que são mandados para fora do Brasil. Você sabe que a Copel mandou 1 bilhão e 400 milhões de reais de lucro? Com essa tarifa lá no alto, está sobrando dinheiro na Copel. E eles não estão fazendo nada, porque nada sabem fazer, deviam baixar a tarifa. Para que mandar lucro para fora? Numa empresa que foi fundada em 54 pelo Bento Munhoz da Rocha, destinada a oferecer energia de qualidade e a preço módico. A mesma coisa a Sanepar. Não tem cabimento isso. A empresa pública como Copel e Sanepar, com preços módicos e qualidade, viabilizam a própria estrutura das empresas privadas, que funcionam melhor, produzem mais, contratam mais gente e resolvem o problema social do emprego e dos salários. Mas como eles querem fazer, eles estão destinando essas empresas a lucro para os de fora e escravização com salários miseráveis para os de dentro. Pois é, mas é uma situação que a gente também encontra na esfera federal, né? Nós temos aí, é uma situação que a gente também encontra na esfera federal. O Paraná é um múltiplo da política federal. Agora, o que a gente podia esperar de um rato? Quando é pequeno, chamam de ratinho. Fica grande, um rapazinho é um rato. E mais velho vira uma ratazana. Mas nada tem a ver com a política, com o amor pela população, com a identidade e a solidariedade. É um sujeito que devia estar fazendo outra coisa na vida, ao invés de estar desestruturando a estrutura social do nosso Paraná. E é um aprendiz de Bolsonaro absoluto, né? Bolsonaro diz A, ele diz A. É uma vergonha isso. E nós também estamos sem senador. Já ouvi falar dos senadores do Paraná? Eles praticamente não existem. Nunca mais ouvi falar neles.
Como que o senhor avalia? O senhor viveu muito tempo em Brasília e tem um know-how político assim que o cacifa para qualquer cargo público, né? Como que o senhor avalia hoje a situação do país? Aumento do combustível, aumento da energia elétrica, aumento da luz, aumento dos alimentos, a cesta básica está estratosférica, os trabalhadores sem os seus direitos adquiridos, né, hoje perdendo todos esses direitos. Como que o senhor avalia essa situação? O Brasil entrou no jogo da globalização. Muito pouca gente, 1% da população do mundo mandando no mundo, e aqui no Paraná 1% também. As empresas públicas estão sendo entregues, o direito dos trabalhadores desaparece. Desaparece a nossa soberania. O nosso petróleo, escavado no nosso solo e na plataforma submarina do pré-sal, refinado nas nossas refinarias por nossos trabalhadores, é equiparado a preços internacionais. Podia ser 4 ou 5 vezes mais barato aqui dentro do Brasil, para o país se desenvolver, para as empresas andarem, para as famílias poderem se locomover com um custo mais baixo quando tem um automóvel, para gerar empregos nesse crescimento total do Estado. Não, está sendo escravizado a visão global, a visão geopolítica de outros países que estão nos dominando. E o horrível é que tem militares entrando nesse jogo, que deviam estar defendendo o Brasil. Mas, além de estarem defendendo esse jogo, estão funcionando como uma corporação. Eles estão aumentando fantasticamente os seus salários. O presidente da Petrobras ganha 260 mil reais por mês. E reclamam do salário mínimo, que é pouco mais de R$1.000, que é muito para o trabalhador. Então, o que é que está acontecendo? Não importa o que está acontecendo, tem que parar de acontecer. E para que isso pare, a gente tem que entender em profundidade o que ocorre. Porque entendendo uma realidade, nós podemos modificá-la. É isso que eu, o Arilton e tantos outros companheiros estamos fazendo no Estado inteiro. Conversando, dizendo o que a gente pensa do que ocorre, entendendo o que os companheiros que participam das nossas reuniões pensam e produzindo um projeto para corrigir essa barbaridade toda. O senhor acredita que a sociedade brasileira, a sociedade paranaense, ela tem discernimento sobre isso ou ela é muito passiva, que só reclama, não tem comida para pôr na panela e continua numa boa? Se tivesse um conhecimento mais profundo, já tínhamos posto essa gente toda para correr. Nós não temos condição de informação. Nós estamos batendo um papo aqui na sua rede. Bacana isso, eu fico profundamente agradecido pelo espaço. Mas compara o nosso alcance com o alcance da Globo no Jornal da Noite. 40 milhões de pessoas para dizer exatamente o contrário que nós estamos dizendo, a serviço do capital globalizante, a serviço de Mamon, o Mamon bíblico. Lembra dele, das suas aulas de catecismo? Não se pode servir a Deus e a Mamon. E Mamon em hebraico é uma palavra que significa dinheiro. Não é nem outro Deus, nem o diabo. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. E nesta linha que nós estamos assumindo de combate a essa exploração e escravização, soma uma força extraordinária a palavra do Papa Francisco. Tem que acabar com esse desespero pelas fortunas, esse egoísmo absoluto que está comandando a economia no mundo, porque não é só o Brasil, o globo terrestre não vai sobreviver a essa exploração brutal de pessoas. Bem, em mandatos anteriores, o senhor sempre foi um adepto da Carta de Puebla. O senhor continua nessa linha? Carta de Puebla foi a carta que eu li na minha proclamação, no meu discurso, no meu primeiro governo. Os bispos de Puebla, a preferência especial pelos pobres. Pelos pobres. É a Carta do Desenvolvimento, a carta que privilegia o trabalhador, que restabelece a dignidade dos trabalhadores, os direitos dos trabalhadores tomados por esse grupo de malucos que tomou conta do Brasil, e privilegia o empresário paranaense brasileiro. O meu governo dizia, aqui nenhuma multinacional terá um privilégio que não seja dado igualmente a uma empresa paranaense brasileira. Acabou. O Arilson levantou na Assembleia agora, lendo o orçamento do Estado, e nós estamos abrindo mão de 17 bilhões de reais de impostos não cobrados. E eles não dizem de quem não cobram.
Se você abrir um botequim de banana na esquina, a fiscalização vai estar em cima de você. Mas as multinacionais florescem e não pagam nada. Abrem mão da cobrança dos impostos. E nesta regra de corrupção que nós conhecemos no Brasil, eu me pergunto, a quem eles subornaram para que isso acontecesse? Eu gostaria de falar com o senhor que eu queria ver a sua visão sobre o pedágio, sobre toda essa polêmica que está tendo em torno dessa nova concessão. Eu me opus ao pedágio desde o primeiro dia da minha militância política. Vocês lembram? Disputei uma eleição com Lerner e eu bati duro nos contratos de pedágio que viabilizavam uma tarifa insuportável para o Paraná. O que o Lerner fez? Ele era candidato à reeleição. Em determinado momento ele baixou um decreto reduzindo o pedágio do Paraná pela metade do preço. Eu perdi a eleição. Ele ganhou. Ele reduziu o pedágio pela metade. Ele tomou posse. Os concessionários de pedágio entraram com uma ação judicial. Um juiz deu uma liminar dizendo que o Lerner não podia modificar o contrato. Ele nunca recorreu. E no dia seguinte o pedágio aumentou em 100%, diminuindo obras que estavam contratadas anteriormente. E criaram no pedágio um tal de degrau. O que é o degrau? Um degrau tarifário. Quando uma empresa concessionária duplicasse uma estrada de 100, 200 quilômetros, ela teria um ganho na tarifa. E tinha prazos para que essas coisas acontecessem. Você sabe que 25 anos depois, eles não fizeram nada, praticamente nada dessas obras, mas o Departamento de Estradas e Rodagens e a Agência Reguladora de Concessões Estaduais concederam aumentos e os nossos deputados, meu filho, Areuso, levantaram um valor de 10 bilhões de reais pagos por nós que usamos as estradas indevidamente, porque nenhuma obra foi feita. E eles estão para renovar o pedágio com as mesmas empresas que nos roubaram por 45 anos. Eu vi ontem uma livezinha descuidada do Bolsonaro que ele diz o seguinte, como é que é? Você sabe como é que aumentava o pedágio, né? Eles iam lá, diziam quanto queriam cobrar e perguntavam para o governante, qual é o número do seu sapato? O cara dizia, eu calço 43, 45, e vinha uma caixa de sapato com notinhas de 100 reais. O pior é que é verdade, é o que eles estão fazendo no Paraná. Mas eu tenho certeza que acaba agora, dia 11 de novembro, o pedágio do Paraná. 28, não é 27? O mesmo golpe do Jaime Lerner. Eles vão dizer que precisam de tempo para fazer a concorrência federal. E até o dia da eleição não vai ter pedágio. Depois vem aquele arroxo absurdo que ninguém mais pode reclamar. Eu entrei com 41 ações contra o pedágio na Justiça. O Ministério Público do Paraná e o Ministério Público Federal se manifestou nas 41 ações a favor dos concessionários contra o Estado que defendia o povo. E os juízes deram liminar de aumento. Eu não dei nenhum aumento do pedágio nos 2 governos, nos 3 governos que eu participei. Mas o judiciário dava. Então, vocês vejam que a gente precisa entender isso em profundidade, precisamos de um largo apoio popular para enfrentar essa parada da entrega do Brasil e da escravização do povo. Vamos chegar lá. Estamos torcendo para isso, né? Lula candidato a presidente. Lula candidato a presidente da República, de certa forma, repara uma injustiça cruel que fizeram com ele, com fake news, com tudo isso. Mas o Lula, como o Roberto Requião, como você e qualquer pessoa, é passível de erros e de acertos. Nós tivemos acertos incríveis. O aumento do salário mínimo, a população incorporada no mercado de trabalho, no mercado de consumo. Mas o Lula, quando saiu da prisão em Curitiba, tinha refletido muito sobre isso e a gente conversava com ele. Ele estava muito disposto a não repetir erros aos quais ele tinha sido levado, inclusive, pela tal frente ampla. Eu acho que agora, do ponto de vista da emoção, Lula já é presidente da República. Porque as eleições majoritárias no Brasil têm sido decididas emocionalmente. Eu só fico esperando, com fé que aconteçam,
num programa de governo muito claro, sem exageros, sem temeridades, sem absurdos, mas que ele garanta que, com ele, empresas como Petrobras e Sanepar, sistema de água e sistema de eletricidade do Brasil não vão ficar na mão de pessoas que só querem ganhar dinheiro e não se comportam com o povo, não se importam com o povo do país e nem sabem onde fica o Brasil. Programinha claro, aí vai ser um arraso. Bom, Roberto, eu tenho tanta coisa para conversar que a gente poderia entrar a noite adentro aí conversando, mas para encerrar, eu gostaria de 2 pontos. Primeiro, o senhor acabou de falar em fake news. A gente teve hoje a cassação, até uma decisão inédita, né, do TSE em relação ao deputado federal Francisquini. E também eu gostaria de saber o que as lideranças regionais que se encontram com o senhor mais tarde, hoje na Câmara de Vereadores, podem esperar do senhor. Pode esperar um governo na mesma linha dos governos que eu fiz, mas muito melhorado com a minha experiência no Parlamento Europeu, na política externa, como presidente de organizações internacionais, e mesmo refletindo erros e reforçando acertos no governo do Paraná. Eu sou um administrador público experimentado. 87% de apoio não é para qualquer um ao sair do governo. Agora, essa coisa do Francisquini, você sabe que eu sou um heterodoxo, né? O Francisquini foi cassado por fake news. E ele disse que o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral estavam fraudando as eleições com a urna. Cassaram. Mas muito mais fake news do que ele exercitou o Bolsonaro, continua presidente. O Ratinho, o Olho Visto. O Arnes não. O Arnes acho que foi um beneficiário do bolo todo. Mas ninguém fala em caçar essa gente toda. Eu acho meio estranho isso. Pelo contrário, né? Foi negada a cassação da chapa Bolsonaro e o Mourão, né? Cometeram muito mais infrações do que o como é o nome dele? Francisquini, né? Francisquini. Eu lembro do Francisquini, um professor querendo dar uma coça dele na frente do palácio e ele correndo feito uma dançarina no meio do povo. Aliás, acabo de ver na internet agora isso. Claro que o Francisquini usou e abusou. Eu, uma semana antes da eleição, tive a comunicação do Ibope que eu seria o senador mais votado do Brasil, proporcionalmente aos eleitores do Estado. O Datafolha confirmou e eu perdi por eu visto que nem morava no Brasil, estava morando na Alemanha. O que foi que aconteceu? Contam que eles compraram 5 mil, 10 mil chips de telefone para inundar de informações falsas o eleitorado do Paraná. Eu não sei, porque o fake chegava para determinadas pessoas e não para mim. Mas eu não dependo de mandato para fazer política. Eu acho que com a minha experiência posso consertar o Estado do Paraná. Tenho certeza disso, não acho. Mas eu continuo fazendo política com mandato ou sem mandato e é por isso que eu estou aqui com o Bianchini e uma série de outros companheiros daqui a pouco. O senhor me deu um gancho, não tem como não perguntar. Urna eletrônica. Eu fui o autor, bem antes de saberem vocês quem era Bolsonaro, junto com o Brizola, de um projeto que exigia uma pequena impressora ao custo de R$55 por urna, quase nada, que garantiria a consistência, a gente chama em informática de consistência, uma verificação do acerto da votação. A urna eletrônica não será fraudada por aparelho em cada sessão, ela pode ser fraudada de cima para baixo na programação. Pode ser. Eu acho que é tão fake news o Francisquini dizer que estavam roubando a votação, que ele acabou fazendo 427 mil votos no Paraná, é tão fake news quanto o Tribunal Superior Eleitoral dizer que ela é absolutamente inviolável. Surgiu aí uma espécie de uma congregação da sagrada urna eletrônica. Eles são devotos da urna eletrônica. E você sabe que devoto não procura provas materiais, é a devoção. Eles têm fé na urna eletrônica. Eu tenho fé em Deus. Essa máquina do capeta não tem alguma. Ela pode ser violada. Não estou dizendo que foi. Bom,
Obrigada pela sua participação aqui. Por favor, o Portal RSN continua aberto a cada vez que vier Guarapuava passar por aqui ou quiser mesmo nos conceder uma entrevista online, nós estamos à disposição. Você sabe que eu estou de Guarapuava sempre com satisfação, né? Minha mãe é guarapuavana e os meus avós estão enterrados no cemitério municipal, do ramo alemão. A minha mãe tinha um ramo alemão e, por incrível que pareça, um ramo indígena também. Mas os alemães estão aqui no cemitério. Meu pai era de uma família italiana e nordestina. E eu tenho o avô materno, o pai da minha mãe era baiano, casado com uma alemã aqui de Guarapuava. E o pai do meu pai, casado com uma italiana, era sergipano. E eu sou um brasileiro mestiço, descendente de índio, de negro, de alemão, os europeus que entraram no Brasil. Eu acho que só não tenho polaco, que eu cheguei no Paraná e já os polacos tinham tomado conta, mas meus avós escolheram italianas e alemães. Mas minha mulher é descendente de bugre e de polaco. Eu acho que isso traduz, né, todo esse vigor, toda essa vitalidade que o senhor tem. Afinal, o senhor tem 80 anos e está pronto para mais ainda? Eu fiz uma série de exames, por recomendação do Arilson, né? O Arilson dizia que você tem que saber se você vai viver muitos anos ainda, mas pode ser candidato a governador, vai poder exercer um mandato. Eu fiz exame com laboratórios e clínicas importantíssimas do Brasil todo. E eles me disseram, Requião, você tem que saber que aos 80 anos de idade sua vida tem um limite. Você só pode exercer atividades políticas agressivas como você exerce por mais 40 anos. Depois você vai ter que se aposentar. Bom, se a vida começa aos 40, né? Estou eu aqui com 80 e corpinho de 44. Vacinado contra a Covid? 3 vezes. Então tá bom. Bom, então você acabou de ouvir essa nossa conversa bem descontraída com Roberto Requião, ex-governador do Paraná, ex-prefeito de Curitiba, ex-deputado federal, ex-senador, né? E que está colocando o seu nome novamente à disposição dos paranaenses nas eleições de 2022. Obrigada pela tua participação, por ter ficado conosco até agora e continue ligado no seu portal www.redesuldenotícias.com.br. Obrigada também ao deputado Arilson Chiorato, que é o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores e também preside a Frente de Pedágio da Assembleia Legislativa do Paraná.